Minha terapeuta mandou eu viver, não ser presa. A doutora Helena sempre teve uma voz mansa, daquelas que parecem um abraço de veludo em meio ao caos da minha ansiedade crônica. Vicenza, ela me disse na última sessão, enquanto ajeitava os óculos de aro fino e olhava para o jardim vertical do consultório na Vila Mariana. Você vive dentro de uma redoma de vidro. Precisa de novas experiências, de um pouco de imprevisto, de aventura para sentir que o sangue ainda corre nas suas veias. Eu saí de lá pensando em trilhas na Chapada Diamantina, ou talvez um curso de culinária tailandesa. Mas o destino, esse roteirista de humor ácido e cruel, tinha planos muito mais sombrios para mim. O imprevisto não veio com cheiro de mato ou de especiarias. Ele veio com o cheiro de ozônio de uma noite de tempestade em São Paulo e o brilho azulado e estroboscópico de uma viatura da Polícia Civil bloqueando o meu caminho na Avenida Rebouças. Eu não tive tempo de processar o que estava acontecendo quando o cano frio de uma pistola 9mm encostou na minha têmpora e um grito de "mãos na cabeça" silenciou o rádio do meu carro, que tocava uma música qualquer de MPB. Agora, eu estou sentada em um banco de madeira duro, com as mãos algemadas para trás, sentindo o metal frio morder os meus pulsos toda vez que eu tento me mexer para aliviar a cãibra nos ombros. O ambiente da delegacia é uma sinfonia de desespero e burocracia. O barulho incessante das teclas de um computador antigo, o murmúrio baixo de policiais cansados e o choro contido de alguém em uma cela próxima. O ar-condicionado parece estar travado no mínimo, fazendo com que o suor da minha nuca vire um gelo incômodo sob a blusa de seda que eu escolhi para um jantar que, obviamente, nunca aconteceu. Eu olhei para o relógio de parede, um modelo de plástico amarelado pelo tempo, e vi que já passava das 2 da manhã. Fazia 4 horas que eu tinha sido retirada do meu carro sob a acusação de ser a principal operadora financeira de um esquema de lavagem de dinheiro, que desviou mais de 25 milhões de reais de um fundo de pensão estadual. O nome na ordem de prisão era o meu, Vicenza Albuquerque. O número do documento era o meu. Mas a foto que o delegado, um homem de rosto vincado e dedos manchados de nicotina, me mostrou em um tablet de tela trincada não era, de forma alguma, a minha imagem refletida no espelho. Doutor, eu nunca estive em Curitiba na vida. Eu tentei dizer pela 10ª vez, mas a minha voz saiu fraca, engolida pelo barulho de um ventilador de mesa que tentava, sem sucesso, espantar o mofo do ar. Ele nem sequer levantou os olhos do depoimento que estava digitando com apenas 2 dedos. É o que todas dizem, Albuquerque. Mas o seu rosto pode ser diferente. Só que a sua assinatura digital está em cada transferência que saiu dessa conta nas Ilhas Cayman. Ou você é uma gênia do crime, ou é a maior laranja que eu já vi passar por esse distrito. Eu senti um nó no estômago, uma náusea que subia do centro do meu corpo e me fazia tremer. Eu não era uma gênia do crime. Eu era uma arquiteta de 32 anos que se preocupava com o prazo de entrega de plantas de apartamentos de luxo e com a saúde das minhas samambaias. Como o meu nome foi parar em um dossiê da Polícia Federal? Como a minha vida, construída sobre pilares de rotina e segurança, foi demolida em menos de 10 segundos sob a chuva de São Paulo? O silêncio do delegado foi interrompido por um policial mais jovem, que entrou na sala segurando um envelope pardo e um copo de café de plástico que exalava um aroma de queimado. Ele jogou o envelope sobre a mesa de fórmica e me olhou com uma mistura de pena e desprezo. Achamos o celular secundário no fundo falso do porta-luvas do carro dela, chefe, ele disse, apontando para um aparelho que eu nunca tinha visto na vida. Meu coração disparou de tal forma que eu achei que ele fosse quebrar as minhas costelas. Aquele não é o meu celular. Eu só tenho um aparelho, ele está na minha bolsa. Eu gritei, perdendo a pouca compostura que ainda me restava. O delegado finalmente olhou para mim, e o que eu vi nos olhos dele me aterrorizou mais do que as algemas. Ele não estava com raiva, ele estava convencido. Para ele, eu era a peça que faltava em um quebra-cabeça de corrupção, e nada do que eu dissesse mudaria aquela realidade distorcida. Fui levada para uma sala menor, onde as paredes de azulejo branco estavam encardidas e o cheiro de desinfetante era sufocante. Ali, me mandaram tirar os sapatos, e os meus pertences foram colocados em um saco plástico transparente. Ver o meu batom caro, a minha carteira de couro e as chaves do meu apartamento sendo etiquetados como evidências, foi o momento em que a ficha finalmente caiu. Eu não estava em uma aventura. Eu estava em uma engrenagem que moe pessoas inocentes todos os dias. O advogado que a minha família contratou ainda não tinha chegado, e o medo de passar a noite naquela cela, misturada com pessoas que realmente sabiam o que estavam fazendo ali, me fazia querer gritar até rasgar a garganta. Mas eu me mantive em silêncio, lembrando do que a doutora Helena disse sobre manter o controle.
O problema é que o controle não existe quando o Estado decide que você é culpado. Enquanto eu era conduzida pelo corredor estreito em direção à carceragem, passei por uma televisão ligada em um canal de notícias locais. A manchete brilhava em letras garrafais. Operação Labirinto. Líder do esquema de fraude é presa em São Paulo. E lá estava eu, na imagem borrada da câmera de segurança da avenida, sendo prensada contra o meu próprio carro. A aventura tinha começado sim, mas o roteiro era de um filme de terror jurídico. Eu entrei na cela. O som do portão de ferro batendo ecoou como um trovão final, e a escuridão do cubículo me abraçou. Eu me encolhi no canto de um banco de cimento, sentindo o frio do chão subir pelos meus pés descalços, e percebi que a parte mais assustadora não era estar presa. Era perceber que alguém tinha roubado a minha identidade com tanta perfeição que, naquele momento, nem eu mesma sabia mais quem era a verdadeira Vicenza. Edit 1. Para quem perguntou, o advogado é um amigo da família que faz divórcios. Ele parecia mais nervoso do que eu quando falou comigo por 5 minutos através das grades. Edit 2. O celular que acharam no meu carro é um modelo antigo, daqueles que não precisam de biometria. O delegado disse que tem mensagens trocadas com um político influente de Brasília. Edit 3. O frio aqui dentro é psicológico também. Eu só consigo pensar na minha gata, a Luna, sozinha no apartamento sem saber que a dona dela virou manchete de jornal. O interrogatório sob a luz fria e a primeira fenda no meu álibi de vidro. A luz fluorescente da sala de interrogatório tinha um zumbido constante. Uma nota única e irritante que parecia perfurar o meu crânio e vibrar direto no meu nervo óptico. Eu estava ali há 3 horas encarando uma mancha de café seco na mesa de metal, enquanto o delegado Barros, descobriu seu nome pelo crachá de plástico pendurado no peito, folheava um calhamaço de papéis com uma lentidão sádica. O meu advogado, o doutor Renato, um homem cujas mãos tremiam mais que as minhas e que cheirava a balas de menta para disfarçar o nervosismo, estava sentado ao meu lado. Mas a sua presença parecia tão útil quanto um guarda-chuva num furacão. Toda a vez que ele tentava intervir com Excelência, o processo... E Barros apenas levantava a mão, sem olhar para ele. E o silêncio voltava a pesar como chumbo. Eu sentia que a minha vida estava a ser desmontada peça por peça. E cada documento que o delegado colocava sobre a mesa era uma marretada na estrutura do que eu acreditava ser a minha realidade. Vicenza, vamos ser sinceros? Barros começou, a voz agora num tom de falsa camaradagem que me dava arrepios. Ele inclinou-se para a frente, e o cheiro de cigarro e café velho tornou-se sufocante. Nós sabemos que você não é o cérebro. Uma arquiteta de 32 anos, sem antecedentes, que gosta de jardinagem e pilates. Você não tem o perfil de quem planeia uma fraude de 25 milhões. Mas os factos são teimosos. No dia 10 de julho, uma quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos, o seu IP pessoal foi usado para autenticar uma transferência de 5 milhões de reais para uma conta em Macau. Onde é que você estava nesse dia? Eu respirei fundo, tentando puxar pela memória. 10 de julho. Era uma data específica demais para ser esquecida, mas comum demais para ser lembrada sem esforço. Eu estava no escritório, tenho quase certeza. Eu estava a finalizar o projeto da cobertura no Itaim Bibi, respondi, a voz saindo mais trêmula do que eu pretendia. O delegado sorriu de um jeito que me fez desejar nunca ter saído de casa. Ele puxou um papel do fundo do envelope pardo e deslizou-o pela mesa. Era o registro de ponto digital do meu escritório. Pois é, Vicenza. O problema é que o seu registro de ponto diz que você saiu para um almoço prolongado às 13 horas e só voltou às 17. E, curiosamente, o GPS do seu carro, aquele que você diz que nunca emprestou a ninguém, estava estacionado exatamente a 2 quarteirões de uma agência bancária no centro de São Paulo, no exato momento em que a transferência foi autenticada. O chão pareceu sumir. Eu não me lembrava de ter saído naquele dia. Ou melhor, eu lembrava-me de estar cansada, de ter tido uma crise de ansiedade e de ter ido dar uma volta para respirar, mas não conseguia provar onde estive. Como é que eu ia explicar que as minhas lacunas de memória, causadas pelo estresse que a minha terapeuta tanto tentava tratar, estavam agora a ser usadas como provas de um crime federal? Eu não fui ao banco! Eu nem sequer sei onde fica essa agência! Gritei. E o Dr. Renato finalmente colocou a mão no meu braço, num gesto inútil de contenção. Barros não se abalou. Ele pegou no tal telemóvel secundário, que tinham achado no meu carro, e ligou o ecrã. E este aparelho? Encontramos mensagens trocadas com um tal de comandante. Ele pergunta se a encomenda de Macau já tinha sido enviada. E você, ou quem quer que estivesse com este telemóvel, responde: tudo nos conformes. A arquiteta nem desconfia.
O sangue fugiu-me do rosto. O termo "a arquiteta" era como me chamavam no escritório. Era como o porteiro me cumprimentava. Era a minha identidade. Ver aquela mensagem escrita por outra pessoa, usando o meu espaço físico e o meu veículo para me incriminar, fez-me perceber que eu não estava apenas a ser presa por engano. Eu tinha sido escolhida. Alguém tinha estudado a minha rotina, os meus horários de pânico, as minhas fraquezas, e construiu um cenário onde a minha inocência parecia uma piada de mau gosto. O interrogatório prosseguiu com Barros a mostrar fotos de pessoas que eu nunca vi, homens de fato em aeroportos e mulheres de óculos escuros em frentes de bancos. Ele queria nomes. Ele queria que eu denunciasse uma rede que eu nem sabia que existia. Cada vez que eu negava, a sua paciência diminuía. Você está a ser difícil, Vicenza. Se você colaborar agora, o Ministério Público pode oferecer uma delação premiada. Se não, você vai para a triagem em Santana ainda hoje. E acredite, você não quer passar o resto da semana lá. O Dr. Renato tentou argumentar sobre o habeas corpus, mas Barros apenas se levantou e bateu com a palma da mão na mesa, o som ecoando como um tiro. O habeas corpus foi negado há 10 minutos, doutor. O juiz considerou que há risco de fuga e destruição de provas, já que o telemóvel secundário foi plantado no carro. Acabou o tempo de conversa simpática. Fui levada de volta para a cela de passagem, mas agora não estava sozinha. 2 outras mulheres com rostos endurecidos pela vida e olhares que me mediam como se eu fosse um pedaço de carne, observavam-me do canto. Eu sentei-me no chão, o frio do cimento atravessando as minhas roupas, e comecei a chorar. Não era um choro de tristeza. Era de puro terror. A minha mente corria atrás de uma explicação. Quem no escritório teria acesso às minhas chaves? Quem sabia que eu tinha crises de ansiedade que me deixavam desorientada? A resposta parecia estar ali, na ponta da língua, mas o medo bloqueava tudo. Eu era um peixe pequeno num aquário de tubarões, e o sistema já tinha decidido que eu seria o sacrifício da vez. A aventura que a minha terapeuta sugeriu tinha se tornado uma descida rápida e violenta ao inferno, e eu ainda nem sequer tinha visto o fundo do poço. A última coisa que ouvi antes de apagar, exausta pelo choro, foi o sussurro de uma das mulheres na cela. Essa aí não dura 2 dias no presídio. Edith 1. Muita gente está a perguntar se eu tenho algum inimigo no trabalho. Sou sócia júnior. Talvez alguém quisesse a minha cota na empresa. Mas chegar a este ponto? Parece demasiado. Edith 2. O telemóvel secundário é um daqueles modelos antigos que se compram em qualquer quiosque. Não tem impressões digitais, o que o delegado diz ser prova de que eu usei luvas. Edith 3. O Dr. Renato acabou de sair e disse que a minha família está a tentar vender o carro para pagar um advogado criminalista de renome. Eu sinto-me um fardo, uma vergonha para eles. O camburão trepidante e o rosto que emergiu do nevoeiro de Santana. O barulho do metal batendo contra o metal é o som que define o fim da dignidade humana. Fui jogada dentro do compartimento traseiro de um camburão da Secretaria de Administração Penitenciária logo ao amanhecer, quando o céu de São Paulo ainda era um manto de cinza úmido e as luzes da cidade começavam a apagar. O espaço era minúsculo, um cubículo de aço sem janelas onde o ar era escasso, e o cheiro de suor antigo e urina seca impregnava cada centímetro das paredes corrugadas. Eu estava ali com as outras 2 mulheres da cela de passagem. Uma delas, que tinha o braço fechado com tatuagens desbotadas, me encarava com uma curiosidade mórbida enquanto o veículo sacolejava violentamente nos buracos da marginal Tietê. Eu tentava segurar o choro, mas as lágrimas desciam quentes, abrindo sulcos na poeira que já cobria o meu rosto. A aventura que a doutora Helena havia sugerido agora tinha um nome técnico e terrível: Transferência para o Presídio Feminino de Santana. Quando as portas traseiras se abriram, a claridade do sol pálido me cegou por um instante. O complexo penitenciário se erguia diante de mim como um monstro de concreto e arame farpado, um lugar onde o tempo parece não correr, mas apodrecer. Fui conduzida por um corredor interminável, o som dos meus próprios passos ecoando de forma estranha agora que eu estava descalça, tendo entregado os meus sapatos de marca na triagem definitiva. O processo de acolhimento foi uma sucessão de humilhações. O uniforme de algodão caqui que pinicava a pele, o corte de cabelo sumário que deixou meus ombros cobertos de fios castanhos e o olhar clínico das agentes que me tratavam como um número, o 1248. Eu não era mais a Vicenza Albuquerque, a arquiteta que tomava café artesanal e discutia sobre urbanismo sustentável. Eu era um corpo em uma fila, esperando por uma marmita de alumínio amassada. Fui colocada no pavilhão 4, uma ala que, segundo os sussurros que ouvi nos corredores, era destinada a crimes de colarinho branco e casos especiais. A cela não era o calabouço medieval que eu imaginei, mas era pior. Era a personificação da monotonia desesperadora. 3 beliches de ferro,
um vaso sanitário sem assento e uma pequena fresta no alto da parede por onde entrava um filete de luz que iluminava a poeira dançando no ar. Foi ali, sentada no colchão fino que cheirava a desinfetante industrial, que eu vi o rosto que mudaria tudo. No beliche de baixo, em frente ao meu, estava uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos presos num coque perfeito e uma expressão de calma que parecia totalmente deslocada naquele ambiente. Ela lia um livro de capas gastas, mas quando eu entrei, ela baixou o volume e me olhou com olhos que brilhavam com uma inteligência perigosa. "Você é a arquiteta da Operação Labirinto", ela disse. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. A voz dela era culta, pausada, lembrando-me terrivelmente da minha terapeuta. "A televisão não para de falar de você. Dizem que você lavou dinheiro para metade da Assembleia Legislativa." Eu senti um calafrio. "Eu não fiz nada disso", respondi, minha voz falhando. "Eu fui presa por engano. Alguém usou meu nome, meu carro. Eu não sei o que está acontecendo." A mulher soltou um riso curto e seco, fechando o livro com um estalo. "Engano é uma palavra muito suave para o que fizeram com você, querida. Aqui dentro, a maioria é culpada de alguma coisa. Mas quem é inocente costuma ser porque serviu de escudo para alguém muito maior. Meu nome é Beatriz. E se você quiser sobreviver até o julgamento, é bom começar a se perguntar por que a sua melhor amiga não atendeu às suas chamadas ontem à noite." O meu coração parou por um segundo. Como ela sabia da Mariana? Eu não tinha mencionado o nome da minha sócia e melhor amiga para ninguém na delegacia. Beatriz levantou-se com uma elegância que o uniforme caqui não conseguia esconder e caminhou até a grade. "Eu estou aqui há 2 anos por causa do mesmo grupo que te colocou aqui, Vicenza. Eu era a contadora deles antes de me tornarem a vilã da história. Eles têm um padrão. Eles escolhem alguém com a vida limpa, alguém que tenha crises de ansiedade ou lapsos de memória, e começam a plantar a vida paralela. A Mariana não é sua amiga, ela é a curadora da sua desgraça. Foi ela quem deu as chaves. Foi ela quem instalou o espelhamento no seu computador." As palavras de Beatriz entravam na minha mente como agulhas. Tudo começou a fazer um sentido doentio. As vezes em que Mariana insistia para eu tirar a tarde de folga, os presentes que ela deixava no meu carro, a forma como ela sempre sabia onde eu estava. O suspense de não saber quem era o inimigo se transformou no pavor de saber que o inimigo dormia na mesa ao lado da minha no escritório. Beatriz aproximou-se e sussurrou perto do meu ouvido, enquanto as outras detentas começavam a se agitar para o banho de sol. "Eles acham que você é fraca e que vai desmoronar aqui dentro. Eles querem que você se suicide ou que confesse em troca de uma pena menor para fechar o caso rápido. Mas eles não contavam com uma coisa. Eu tenho os códigos que a Mariana usou para te incriminar. Eu só precisava de alguém lá fora que pudesse acessá-los. Mas agora que você está aqui, o plano deles mudou. Eles vão tentar te apagar antes que o seu novo advogado, aquele que a sua família está contratando, chegue com as perguntas certas." Naquele momento, o som de um sinal estridente ecoou pelo pavilhão, sinalizando a abertura das celas para o pátio. Beatriz me deu um empurrão leve. "Caminhe de cabeça erguida, arquiteta. No pátio, não olhe nos olhos de ninguém, mas fique perto de mim. O comandante tem braços longos e o primeiro acidente costuma acontecer no meio da multidão." Eu saí para o pátio, sentindo o sol de Santana queimar a minha pele agora sensível, cercada por centenas de mulheres em tons de bege. O medo era uma presença física, uma pressão no meu peito que me impedia de respirar direito. Eu olhava para cada rosto, procurando a Mariana, procurando o delegado Barros, procurando qualquer sinal de que aquela aventura não terminaria em um necrotério. A descoberta de Beatriz era a minha única âncora, mas também era a minha sentença de morte. Se eu sabia a verdade, eu era perigosa. E em Santana, o perigo tem o hábito de se resolver com uma lâmina improvisada de escova de dentes em um canto escuro do chuveiro. Edite 1. Beatriz me contou que o esquema usa arquitetos e contadores porque são profissões que justificam movimentações de grandes quantias para compras de materiais ou pagamento de serviços. Edit 2. Eu consegui ver o jornal hoje no refeitório. A Mariana deu uma entrevista chorando, dizendo que estava chocada com a vida dupla da sócia. Eu tive vontade de vomitar no meu prato de ferro. Edit 3. Minha mão está com um corte pequeno porque uma das presas esbarrou em mim com algo afiado no corredor. Foi um aviso. O comandante já sabe que eu e Beatriz estamos na mesma cela. O sussurro no banho de sol e o código de sangue que desmascarou o comandante. O pátio de Santana é um retângulo de asfalto gasto cercado por muros tão altos que o sol só consegue tocar o chão por poucas horas ao dia. O calor ali não circula. Ele estaciona, carregado com o cheiro de creolina e o bafo de centenas de mulheres amontoadas em busca de um pouco de vitamina D.
Eu caminhava ao lado de Beatriz, tentando manter o passo firme, mas minhas pernas pareciam feitas de gelatina. Cada esbarrão, cada olhar atravessado de uma detenta mais antiga, fazia meu coração saltar para a garganta. Beatriz não olhava para ninguém. Ela mantinha o olhar fixo no horizonte de arame farpado, movendo os lábios quase sem emitir som, como se estivesse rezando, mas o que saía de sua boca era a engrenagem de uma conspiração que faria a Assembleia Legislativa desmoronar como um castelo de cartas mal projetado. Escute bem, Vicenza, porque não vou repetir, ela sussurrou, enquanto passávamos por um grupo que jogava dominó num canto sombreado. O comandante não é um militar, é o apelido de um dos diretores do fundo de pensão, um homem chamado Dr. Arnaldo. A Mariana, sua sócia, é a protegida dele. Eles não precisavam apenas de um laranja. Eles precisavam de uma assinatura técnica legítima para validar os projetos superfaturados de infraestrutura que nunca saíram do papel. Seus projetos de arquitetura foram usados como base para desviar verbas de saneamento básico e escolas no interior do estado. Cada vez que você achava que estava desenhando uma cobertura no Itaim, a Mariana estava replicando sua assinatura digital em contratos de obras fantasmas de 10 milhões de reais. Eu senti uma tontura avassaladora. O sol parecia ter dobrado de intensidade. Mas como as fotos no banco? O delegado disse que o meu carro estava lá. Eu balbuciei, sentindo o suor escorrer frio pelas minhas costas. Beatriz parou de andar e me olhou nos olhos com uma seriedade que me fez tremer. A Mariana tem uma irmã gêmea, Vicenza. Ou melhor, uma meia-irmã que é a cópia cuspida dela e que você nunca conheceu. Ela foi treinada para se vestir como você, andar como você, e nos dias em que a Mariana te dava aqueles calmantes para ansiedade, essa mulher assumia o seu lugar nas agências bancárias. O sistema de câmeras de segurança não consegue distinguir uma pessoa da outra se o figurino e a postura forem idênticos. Você não teve lapsos de memória por causa do estresse? Você foi dopada sistematicamente durante 6 meses. O suspense que me envolvia desde a noite da prisão finalmente se dissipou, revelando uma verdade tão hedionda que eu tive vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Eu não era uma criminosa, eu era uma hospedeira. Minha vida tinha sido usada como um disfarce biológico para uma quadrilha de colarinho branco. Mariana, a mulher que foi madrinha do meu casamento fracassado, a mulher que segurou minha mão quando meus pais faleceram, estava me matando lentamente para comprar uma vida de luxo na Europa. A agressividade do delegado Barros também fazia sentido agora. Ele não estava convencido da minha culpa. Ele estava na folha de pagamento do Dr. Arnaldo. O objetivo dele era me quebrar psicologicamente na primeira noite para que eu aceitasse qualquer acordo que me fizesse desaparecer no sistema penitenciário sem fazer perguntas. Beatriz, por que você está me contando isso? Por que me ajudar? Perguntei, sentindo o peso daquela revelação. Ela deu um sorriso triste, olhando para as próprias mãos calejadas. Porque eu fui a Vicenza de 10 anos atrás. Eu era a contadora que achava que tinha amigos influentes. Eles me jogaram aqui para apodrecer e nunca vieram me visitar. Eu tenho um pendrive escondido em uma caixa de depósito em uma rodoviária no interior, com os códigos de acesso que provam o espelhamento do seu computador e as transferências originais feitas do computador da Mariana. Eu só precisava de alguém que não estivesse marcado pelo sistema como eu para levar isso adiante. Mas você precisa sair daqui viva, e é aí que as coisas complicam. De repente, o ambiente no pátio mudou. O barulho das conversas cessou como se alguém tivesse desligado um interruptor. 3 mulheres corpulentas, lideradas por uma detenta que todos chamavam de Cicatriz, começaram a fechar o cerco em volta de nós. Beatriz percebeu o movimento e se posicionou na minha frente, mas eu vi o medo passar rápido pelos seus olhos. O aviso chegou mais cedo, ela disse baixo. Cicatriz parou a 2 metros de distância, brincando com uma escova de dentes que tinha a ponta afiada como um punhal de gelo. A direção mandou dizer que a arquiteta falou demais. O comandante não gosta de fofoca, dona Beatriz. E a senhora já devia saber o seu lugar. O pânico que eu sentia se transformou em uma raiva fria e cortante. Eu olhei para aquelas mulheres, para o muro, para a injustiça de estar ali vestindo um uniforme caqui, enquanto a Mariana provavelmente estava tomando champanhe em algum brunch na Oscar Freire. Eu não era mais a arquiteta frágil. A aventura tinha me despido de todas as camadas de civilidade. Quando Cicatriz avançou, eu não recuei. Eu lembrei das aulas de defesa pessoal que fiz por puro capricho anos atrás. E num movimento puramente instintivo, chutei o joelho dela com toda a força que meus pés descalços permitiam. O grito dela ecoou pelo pátio, mas a reação das outras foi imediata. Fui jogada ao chão, sentindo o asfalto quente contra o meu rosto. Beatriz tentava afastar as outras, mas a confusão se espalhou pelo pátio como um rastro de pólvora.
No meio do tumulto de corpos e gritos, eu vi o portão do pavilhão se abrir e uma equipe de intervenção avançar com escudos e bombas de efeito moral. O barulho das explosões secas me deixou surda por alguns segundos. Senti mãos fortes me puxando pelo uniforme, me arrastando para longe da briga. Eu pensei que era o meu fim, que seriam os capangas do comandante me levando para um canto escuro. Mas quando a fumaça se dissipou um pouco, vi o rosto de um homem de terno cinza, com o distintivo da Corregedoria da Polícia Civil pendurado no pescoço. Vicenza Albuquerque? Sou o Dr. Wagner. A Polícia Federal acabou de interceptar a irmã da Mariana tentando embarcar para o exterior com seu passaporte original. Ele disse, enquanto me ajudava a levantar. A casa caiu para o Dr. Arnaldo, mas precisamos que você e a senhora Beatriz saiam daqui agora. Este presídio não é mais seguro para vocês. Eu olhei para Beatriz, que estava sendo amparada por outro agente, e pela primeira vez em dias, eu vi a luz no fim do túnel. A conspiração estava exposta, os nomes estavam na mesa, e o rosto da verdadeira Vicenza estava prestes a recuperar o seu lugar no mundo. Mas o preço do desfecho seria pago sob o sol escaldante da última batalha, onde eu teria que encarar a Mariana olho no olho antes que o martelo do juiz batesse pela última vez. Edith 1. A irmã gêmea da Mariana. Na verdade, é uma prima de primeiro grau que viveu anos fora do país. A semelhança é assustadora, mas a perícia descobriu que ela tem uma tatuagem de remoção a laser no pulso que eu não tenho. Edith 2. O Dr. Wagner explicou que eles já estavam monitorando o fundo de pensão, mas precisavam de um erro crasso da quadrilha. O erro foi tentar me prender. Eles não esperavam que a Beatriz ainda estivesse viva e com sede de vingança. Edith 3. Eu ainda estou trêmula por causa da briga no pátio. Minha costela dói e eu tenho certeza de que perdi um dente, mas a adrenalina está me mantendo em pé. O mármore frio do tribunal e o espelho quebrado da traição. A liberdade tem sabor de asfalto. O Fórum Criminal da Barra Funda parece um templo de mármore e burocracia, onde o destino das pessoas é decidido em salas com ar-condicionado excessivo e cheiro de papel guardado. Eu estava sentada no banco das testemunhas, vestindo um conjunto de linho azul marinho que a minha tia me trouxe. Uma tentativa de recuperar a imagem de arquiteta respeitável que o uniforme caqui de Santana tinha tentado apagar. Minhas mãos, escondidas sob a mesa, ainda tinham as marcas das algemas, hematomas amarelados que serviam como um lembrete físico de que aquela aventura não era um sonho. O silêncio na sala de audiência era absoluto, interrompido apenas pelo clique seco das teclas da estenógrafa. À minha frente, protegidos por vidros blindados e escoltados por policiais federais, estavam o comandante Arnaldo e a Mariana. Ver a Mariana ali, sem a maquiagem impecável e usando um uniforme de detenta provisória, deveria ter me dado algum tipo de satisfação, mas tudo o que eu sentia era um vazio imenso. Ela não olhava para mim. Mantinha os olhos fixos no chão, os mesmos olhos que tantas vezes brilharam de alegria em festas na minha casa. O juiz federal, um homem de sobrancelhas grossas e voz de trovão, pigarreou antes de dar início à leitura das sentenças baseadas nas provas trazidas por Beatriz e pela força-tarefa da Corregedoria. O pendrive da rodoviária tinha sido a chave mestra. Ele continha as gravações das reuniões onde Mariana e Arnaldo riam da minha fragilidade emocional, planejando cada passo da minha incriminação enquanto tomavam vinho na varanda do escritório. A ré, Mariana Vasconcelos, em conluio com o réu Arnaldo Cavalcante, utilizou-se da confiança e da vulnerabilidade psicológica da vítima para estruturar uma rede de lavagem de dinheiro de proporções transnacionais, declarou o juiz. O som da voz dele parecia vir de muito longe. Eu olhei para a galeria e vi a Dorhorsto. Helena, minha terapeuta, sentada na última fileira. Ela me deu um aceno discreto com a cabeça. Sim, eu tinha vivido uma aventura. Eu tinha descido aos porões da alma humana, tinha sentido o gosto do metal na boca e o medo da morte no pátio de uma prisão, e tinha emergido do outro lado. Eu não era mais a mulher que se escondia atrás de samambaias e crises de pânico. A Vicenza que entrou naquele fórum era feita de algo muito mais resistente do que vidro. Quando chegou a minha vez de falar, eu não usei o roteiro que o meu novo advogado, um criminalista de renome pago com o que sobrou das minhas economias, tinha preparado. Eu olhei diretamente para a Mariana até que ela fosse forçada a levantar os olhos. Você disse que eu precisava de férias, Mariana. Você me deu calmantes para que eu não visse o que você estava fazendo no meu computador. Você roubou o meu rosto, a minha assinatura e quase roubou a minha vida, eu disse, e minha voz não tremeu. Mas o que você nunca conseguiu roubar foi a minha dignidade. Você pode ter os milhões em Macau, mas você vai passar os próximos 15 anos olhando para as mesmas paredes cinzas que eu olhei em Santana. E a diferença é que, para você, não haverá uma Beatriz para te salvar. O martelo bateu.
15 anos para Mariana, 18 para o comandante. O delegado Barros seria investigado administrativamente e provavelmente perderia o cargo. Quando saí do prédio do fórum, o sol de São Paulo estava forte, mas não era o sol opressor do presídio. Era um sol de fim de tarde, dourado, que refletia nas janelas dos prédios da Barra Funda. O ar da rua, misturado com a fumaça dos ônibus e o cheiro de pipoca de um carrinho de esquina, parecia o perfume mais caro do mundo. Eu respirei fundo, sentindo meus pulmões se expandirem sem a pressão da ansiedade. Beatriz estava saindo por outra porta, acompanhada por um programa de proteção. Trocamos um olhar de cumplicidade. Ela me deu a prova, e eu dei a ela a paz de saber que a sua história não se repetiria com outra pessoa. Entrei no banco de trás de um táxi. O estofado de couro sintético era o luxo que eu precisava naquele momento. "Para onde, moça?" perguntou o motorista, um senhor simpático que ouvia o rádio de notícias. Eu fechei os olhos por um segundo, sentindo o movimento do carro no asfalto. "Para a Vila Mariana", respondi. Eu precisava ver as minhas plantas. Precisava abraçar a minha gata. Mas, acima de tudo, eu precisava de uma nova sessão de terapia. Dessa vez, eu teria muito o que contar. A aventura tinha terminado, e a arquiteta estava de volta ao seu escritório. Mas agora os seus projetos seriam diferentes. Eu não desenharia mais coberturas para pessoas que vivem nas sombras. Eu desenharia janelas, para que a luz pudesse entrar em todos os cantos escuros que eu agora sabia que existiam. A vida de Vicenza Albuquerque recomeçava ali, entre o trânsito da Marginal e a esperança de um café quente na sua própria cozinha. O sistema tentou me apagar, mas o que ele fez foi me lapidar. Eu não acredito mais em coincidências, e certamente não acredito mais em amizades perfeitas. Mas eu acredito, com cada fibra do meu ser, que o som das algemas abrindo é o som mais bonito que um ser humano pode ouvir. E enquanto o táxi subia a Rebouças, o mesmo lugar onde tudo começou, eu vi a minha imagem refletida no retrovisor, e pela primeira vez em meses eu reconheci exatamente quem era aquela mulher. Edith 1. Para quem perguntou sobre a irmã gêmea, prima da Mariana, ela foi presa no aeroporto de Guarulhos tentando embarcar para Lisboa. Vai responder por falsidade ideológica e associação criminosa. Edith 2. Minha empresa foi dissolvida, mas recebi uma indenização por danos morais que vai me permitir recomeçar meu próprio escritório. O nome agora será Luz e Sombra Arquitetura. Edith 3. Muita gente quer saber se perdoei a Mariana. O perdão é para quem se arrepende, e no tribunal, ela só parecia arrependida de ter sido pega. Eu escolhi o esquecimento, que é muito mais eficiente.